Então, eu estou mostrando de uma forma tranquila, normal, que eu preciso de ajuda. E aí, você, por fim, faz o pedido consensual. O que é esse pedido consensual? É quando você submete a sua vontade à vontade do outro. Perceba que todo passo a passo, ele é quase um repelente do egoísmo, né? Então, eu estou sempre me submetendo ao outro. Tanto no meu sentimento, quanto na minha necessidade, quanto no meu pedido. Se eu chego simplesmente jogando para fora que você não me ajuda, você não está nem aí para mim, isso só ataca. O outro vai, ou talvez ficar em silêncio, não vai querer Vai revidar, ficar na defensiva, né? vai ficar na defensiva, vai se afastar e vai gerar aquele ciclo do descarte. Poxa, ela me atacou com essa fala, não gostei. Aí vem a reclamação, que pode ser uma manifestação verbal ou não verbal, porque ele pode só se isolar. É. E aí, no fundo, está tendo ali um distanciamento, um descarte momentâneo. Agora, um detalhe aí, Lucas. Uhum. Desculpe te interromper. Tranquilo. Utilizando esse caso da louça, né? A Sim. esposa está fora de casa, aí chega Uhum. e vê lá a louça acumulada. Aquilo ali desperta nela essa sensação de injustiça, de que ela não é compreendida, que ela não é valorizada, que ninguém ajuda e parará e parará. Mas muitas vezes a pessoa que ficou responsável por lavar ou dar uma ajuda teve algum elemento, algum Sim. evento ali que a pessoa se programou, não, eu só vou lavar mais tarde. Né? Mas aí a coisa já está tão no automático que aí a pessoa chega, olha e já dispara. Exatamente. Não é verdade? E aí a comunicação vai para o beleléu. vai pro beleléu. Por quê? Antes de entrar no quarto ponto, que é o pedido consensual, só abrindo um parênteses nisso que você falou, Neto, é muito importante entender que o óbvio no relacionamento precisa ser dito. A gente não pode supor que o outro vai adivinhar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. É outro problema da comunicação. É outro problema. E na nossa comunicação digital, digamos assim, nós perdemos a total capacidade de olhar para aquilo que está escrito e interpretar de uma forma profunda, porque está tudo muito superficial. Então, se eu, por exemplo, chego em casa, ou no caso desse exemplo que a gente deu da louça, a mulher chega em casa e vê o cara deitado, sobretudo no sofá. A leitura que ela faz. É a leitura simbólica, porque Passou aquilo ali a tarde traz. aí. Passou a tarde. O cara pode estar ali há 2 minutos. E ele já ia levantar, mas o primeiro sinal, o primeiro símbolo que chega na cabeça da esposa, da pessoa, é um símbolo negativo. Porque, de novo, parece que nós estamos em um ambiente de competição. Mas não é porque estamos em um ambiente de competição, é porque na relação do casal, sobretudo casais casados, né, que convivem juntos diariamente, o nível de intimidade ele diminui aquele filtro comportamental, vamos colocar esse termo. Isso. Então acaba que você vai ver tudo de ruim, né, de negativo, mas também existem coisas positivas. Então, este pré-julgamento ele acontece por uma questão simbólica. Então, geralmente as pessoas... E aí vem toda uma questão biográfica, daquilo que ela viveu em outro relacionamento, ou então aquilo que ela viu na casa dela com os pais. Então, tudo isso parece que é uma carga emocional que, na hora de tomar uma atitude, ela não consegue regular. Parece que vai por impulso. É claro que aí vem uma questão de maturidade, desenvolvimento da personalidade, e já a gente vai falar um pouco sobre isso também, como uma forma de auxílio. Mas, quando eu consigo trilhar esse passo a passo da comunicação não violenta, eu consigo, parece que, magicamente, né, digamos assim, regular o processo de informação na hora que ela está sendo passada. Porque o outro ele não tem acesso à minha construção de linha de pensamento. Como foi que eu pensei e cheguei naquela conclusão? Ele não sabe, né? Eu só estou falando aqui e vocês estão me ouvindo, mas vocês não sabem como é que tudo isso foi construído, o que é que eu estudei, o que é que eu li, o que é que eu vivi antes de vir para cá. Da mesma forma, vocês trazem um aspecto de colocar aqui na mesa, né, digamos assim, perguntas, informações que vocês consideram importantes para a audiência de vocês, que vocês pesquisaram, que vocês olharam, que vocês viram como feedback. Mas nada disso está sendo acessado por nós. Eu não tenho acesso àquilo que vocês estudaram e você não tem acesso àquilo que eu estudei. Mas o fato é que aqui nós estamos tentando apresentar algo em comum para que essas informações ou essas experiências possam ser trocadas para nós termos ali um conteúdo de um podcast. Basicamente é isso. Da mesma forma acontece na relação. Então, quando eu chego no quarto ponto, que é esse pedido consensual, é onde eu consigo, de forma efetiva, apresentar o meu descontentamento. É onde ele gera fruto mesmo. Então, por exemplo, vamos checar toda a ordem, né? Quando eu chego em casa e vejo a louça acumulada, observação. Eu me sinto sobrecarregada. Sentimento.
Porque eu preciso de ajuda para manter a casa em ordem. Eu não dou conta de tudo sozinha. Apresentei minha necessidade. Podemos fazer aqui uma divisão nas tarefas. Qual o dia que você trabalha menos, você poderia me ajudar nesse dia, né? Que você está menos cansado, só para poder me programar. Pronto. Você apresentou um pedido consensual. O outro, você submeteu a sua vontade ao outro. E a outra pessoa se sente muito mais, digamos assim, persuadida, né? Digamos assim, ela se sente muito mais inclinada a gerar um acordo ali com você. Claro que, quando você escuta isso, Lucas, me parece algo muito mecânico, né? No dia a dia eu não consigo fazer isso. Tenta, faz o teste. Se você não consegue fazer isso de forma instantânea, diante da situação, revise uma situação chata que aconteceu no seu relacionamento e refaça, né? Digamos assim, reconstrua o crime, a reconstituição do crime, para poder ver como a comunicação não violenta se aplica a isso. E aí você faz lá. Se eu tivesse falado assim, seria observação. Se eu tivesse falado assim, seria melhor. Show. Show de bola. A questão das expectativas. Né? Que o casal costuma não alinhar, ou se alinha, acaba que tem sempre que realinhar, né? Sim. As expectativas. E a gente vai para o casamento, vai para um relacionamento com expectativa X sobre o outro e o outro Y sobre a gente. Sim. E aí? Isso também é um... Eu tenho uma dica sobre isso aí muito boa, viu? Qual é? Tem uma dica excelente, ó. Vai ser melhor que a do Lucas. Você tem que ser o cara que não faz porra nenhuma. Que ninguém tem expectativa que você faça nada. Porque no dia que você fizer, todo mundo vai falar, não, fica quieto que ele tá fazendo. Pô, muito obrigado. E tudo. Não tem expectativa, o segredo é sempre manter baixa. Aí quando você faz, aí todo mundo, caraca, ele fez. Subir a barra demais. Tu é doido. Exato. Então, tipo assim, o problema é que os caras querem fazer muito, macho. Aí atrapalha o sistema de todo mundo. Atrapalha o meu, atrapalha o seu. Tudo, né, cara? Macho. Tipo, os caras que dão anel em namoro. Não, aí não Macho, dá, né? para com isso, mano. Tu tá atrapalhando o sistema aqui, pô. Entendeu? Tá atrapalhando todo mundo. É que nem o meu compadre pediu em casamento lá em Gramado. O macho, tá tudo errado, mano. Tu vai atrapalhar o meu sistema aqui, pô. Entendeu? Então a gente tem que se unir, pô, pra manter o nível baixo. Aí dá certo, mano. Rapaz, ó, eu saía com a minha esposa, né? Quando a gente namorava, ia comer um pastel no lugar mais barato. Ia comer um sanduíche também numa lanchonetezinha barata. As minhas filhas, aniversário de namoro, elas têm uma relação, um checklist dos melhores restaurantes da cidade, cara. Aí elas vão ticando. Restaurante que eu nunca ouvi falar na minha vida, mano. Que você não quer nem olhar o lado do preço do cardápio. Aí os presentes que eles trocam. Exatamente. Aí, o que é isso, rapaz? Mas embora tenha um tom de brincadeira nisso que o Pedro falou, isso é muito real. Veja, na época do namoro, como você ainda não tem acesso à total intimidade do outro, você está num processo de conhecimento, você está querendo muitas vezes colocar ali para o outro uma imagem, apresentar uma imagem de conquista, que é natural, é algo até instintivo. Faz parte do processo de querer conquistar, de querer demonstrar o amor, mostrar o seu melhor lado, né? Sua melhor versão na época do namoro, para apresentar a pior versão na época do casamento. Mas... E aí, pegadinha, te enganei. Mas assim, quando a gente está numa situação em que eu apresento muito aquilo que eu tenho de melhor, eu tenho que ter muita consciência, e aí vem no aspecto fundamental da personalidade, que é eu olhar para a perspectiva do futuro com esperança, mas também com prudência. Aí a gente entra no campo das virtudes, que a virtude dentro do relacionamento, ela precisa ser comunicada para que o casal ele cresça e se desenvolva. Aí a gente consegue alinhar expectativas, a gente consegue alinhar comunicação, a gente consegue alinhar desejo, a gente consegue alinhar diversas outras etapas que o casamento vai viver a cada fase, seja no início do casamento, seja com 25 anos, com 50 anos, com 75 anos, não sei. O importante é, quando eu entendo a aplicabilidade das virtudes dentro do meu relacionamento, claro que ela, antes de ser aplicada no meu relacionamento, ela deve ser aplicada na minha vida, isso é óbvio. O relacionamento ele não é uma entidade, um ser externo a mim. Não, eu faço parte dele. E dentro de um casamento nós somos uma só carne. Então, quando eu entendo que eu preciso ter esperança no meu futuro, mas também olhar para o futuro com prudência, eu começo a alinhar essas expectativas. Então, eu sei acessar de forma racional tudo de bom que ele fez para mim na época do namoro.
E aí, para isso que é importante você ter uma memória muito bem trabalhada, né? De realmente reconhecer aquilo que foi bom. E aí é como se você estivesse abastecendo o seu baú da fé naquela pessoa. Não necessariamente a fé religiosa. Então, a fé no sentido de aquilo que você acredita, aquilo que você tem de aspecto fundamental do comportamento do outro. E a partir disso, você tem que alinhar essa perspectiva através da justiça. E aí é onde as pessoas se perdem. Quando ela olha para o passado, em vez dela pegar aquilo que era bom e aquilo que não foi tão bom e analisar de uma forma racional e justa, ela coloca o próprio peso, coloca a si mesma como medida da coisa. Então, ela coloca a justiça como segundo a sua própria Constituição. Né? A Constituição LMR, que é Lucas Moura Rodrigues, né? A Constituição LMR de 1996. Bota lá a Constituição como se fosse aquilo ali que fosse determinar o que era bom e o que não é bom. Porém, para alinhar essa perspectiva, eu tenho que olhar o campo da virtude, tanto do passado quanto para o futuro, numa dimensão de presente, para que eu olhe o sumo bem do relacionamento. O que é que eu quero qual o bem que eu estou buscando aqui no meu relacionamento? É um bem afetivo? É um bem efetivo? É um bem material? Qual é este bem? Independente de qual seja o bem que você procura, ele precisa estar alinhado com a beleza, com a verdade e com a bondade.